Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Olha, Deus sabe todas as coisas e Ele é o Senhor de tudo. Ninguém discute. No Antigo Testamento, Ele deixou bastante clara a sua vontade por meio da lei revelada a Moisés. Os 10 mandamentos são uma síntese da vontade de Deus para a nossa vida do dia a dia. E um dos mandamentos, aliás, um dos mandamentos que estão presentes em todas as legislações de todas as civilizações do mundo, né, é o não matarás. Matar sempre foi considerado errado, né? Até porque o homem que tira a vida de outro ser humano não pode devolvê-la. Só por isso já há uma razão para você dizer que Deus está certo quando proíbe tirar a vida. Entretanto, muita gente se choca, inclusive dentro da própria igreja, com narrativas do Antigo Testamento em que o mesmo Deus que disse não matarás ordenou matanças, e matanças em larga escala. Não é uma contradição? Como entender a vontade de Deus para que nós não matemos com a ordem ou as várias ordens que Ele deu para que as pessoas, os povos, as nações fossem exterminadas, né, sem deixar vestígio nenhum? Em alguns casos, nem os animais se salvaram, que dirá das crianças? Eu não sei. Esse é um problema que eu nunca consegui resolver. Meu conhecimento é muito pequeno e, por isso, pautamos 2 eruditos, homens de Deus, que creem nas Escrituras Sagradas, que são tementes ao Senhor, para nos explicar como é que nós podemos entender essa aparente contradição entre a vontade de Deus e as suas ordens. Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, começamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade. Tem presente para você, daqui a pouco eu mostro. Eu sei que você quer saber quem são os 2 eruditos de quem eu falei. Um deles é o pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque, frequentador do programa Vejam Só, nosso colaborador. Paz e graça, pastor Vailate, tudo bem com o senhor? Graça e paz, Heber. Graça e paz também aos nossos queridos telespectadores. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza do convite. É sempre uma alegria e uma honra retornar ao Vejam Só para discutir alguns assuntos bíblicos e teológicos nada espinhosos como este dessa noite. Obrigado, Heber. Ué, quem manda você saber muito? Um pouquinho, né? Quer dizer, nós tentamos estudar um pouco e aquilo que conhecemos é pela graça de Deus, né? Uhum. Eu estava aqui na maquiagem, né? E aí a gente estava discutindo um tema que nós estamos pautar e a gente não consegue convidado. Perguntei a opinião lá pro Vailate, assim, na maquiagem. E ele, de cabeça, recitou o texto em hebraico, como se eu entendesse alguma sílaba do que ele falou, né? Mas, enfim, e já deu parecer, as diretrizes. Seja muito bem-vindo, reverendo. É uma alegria, viu, Heber? Muito obrigado pelo convite. Onde fica a Igreja Jaboque? Ela fica na Rua Costa Barros, número 1341, na Vila Alpina, em São Paulo, zona leste de São Paulo. Perto do crematório, né? Mais ou menos próximo do crematório. De lá para o crematório, coisa de uns 5 minutos de carro, é bem perto. Muito obrigado pela presença do senhor. E eu agradeço de maneira muito particular ao reverendo Daniel Piva, que depois de vários anos volta ao programa, né? Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e professor no Seminário Teológico da sua denominação, o José Manuel da Conceição. Paz e graça, reverendo Daniel, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Uma alegria poder estar aqui, retornar depois de algum tempo. Ótima oportunidade, espero poder contribuir. O irmão está se dedicando exclusivamente ao seminário, né? Isso, exatamente. Quais são as disciplinas que o senhor ministra lá? Olha, eles tiveram a coragem de me dar várias, mas hebraico, inglês instrumental, hermenêutica, metodologia da pesquisa científica. Só isso? Só. Pois é. Então tá bom, né? Tá certo. Seja muito bem-vindo, reverendo. Obrigado Amém. por ter retornado. Amém. Muito obrigado. A gente vai assistir agora a matéria que o senhor Zeca, que deve ser aluno do reverendo Piva, preparou, e em seguida voltaremos com a opinião deles aqui no Vejam Só. Deus criou todas as coisas e a Bíblia relata que tudo era muito bom. Mas o pecado entrou no mundo
e trouxe com ele a morte. É por isso que Deus então enviou ao povo um mandamento: não matarás, deixando claro que é proibido tirar a vida de alguém. Mas diante dessa proibição, imagino que aí na sua mente logo apareça a imagem da conquista da terra prometida pelo povo de Israel. Como conseguimos explicar Deus mandando matar todos os moradores dessa terra? Qual o sentido do mandamento não matarás diante de tantas matanças que são relatadas no Antigo Testamento? Será que existe então uma contradição na ordem de Deus? Primeiro não pode matar, depois manda o povo exterminar nações inteiras. Será que aconteceu alguma coisa? Para muitos estudiosos, existe uma clara diferença entre essas ordens de Deus. Ou seja, o mandamento do não matarás é uma ordem diferente daquela que é dada para exterminar as nações. Aliás, essas matanças seriam uma forma de juízo vindo da parte de Deus. Alguns teólogos até fazem uma analogia com o dia do juízo final, onde as nações serão todas julgadas. Porém, essa interpretação não é tão simples assim, já que muitas guerras atualmente são travadas em nome de Deus, trazendo a mesma justificativa. Esse é o juízo de Deus sobre os povos infiéis. Como devemos então interpretar o não matarás? Como um mandamento. Muitos afirmam que é uma maneira de dizer que é errado tirar a vida de alguém injustamente, já que Deus é o autor da vida. Só Ele tem o direito de tirá-la. E nós devemos trabalhar então como cooperadores para a manutenção da vida. Só que novamente caímos em alguns dilemas éticos que não são tão simples assim. Por exemplo, qual é o padrão de justiça usado para determinar que alguém deve morrer ou não? É um padrão humano ou um padrão divino? Por isso, apesar de parecer simples, nossa pergunta de hoje apresenta muitas dificuldades. Então, contamos com a ajuda de 2 especialistas no tema. Fique ligado, o nosso debate do Vejam Só de hoje já está no ar. O tema de hoje é espinhoso. Nós trouxemos 2 professores, 2 eruditos, 2 hebraístas, que obviamente dedicaram a sua vida para entender a palavra de Deus, sobretudo na Antiga Aliança. Um deles é o reverendo Daniel Piva, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e professor de disciplinas do Antigo Testamento lá no Seminário Teológico Presbiteriano José Manuel da Conceição. Então, reverendo, na sua primeira fala, como é que o senhor entende essa contradição entre o mandamento de não matar e as várias ordens que Deus deu para exterminar os povos lá de Canaã? Bom, a primeira coisa que precisamos ver, como qualquer assunto aparentemente mais difícil na palavra, é não olharmos para o assunto diretamente, mas vermos de onde procede esse assunto, quem está falando. Então, se nós tivermos em mente que tanto uma coisa como outra foi Deus que determinou, então isso já nos garante a autoridade que precisamos. Agora, é lógico, precisamos lembrar um pouco mais da pessoa de Deus, isto é, que Ele é Rei, Ele é Majestade, Ele é todo poder, toda sabedoria, justiça e amor. E às vezes nós costumamos falar o binômio justiça-amor com a preposição adversativa, mas, né? Como alguém é justo, mas também é amor. Não, nós entendemos que Ele é justo e amor. Elas não estão em oposição. Nós, na nossa limitação humana, é que temos muita dificuldade de conciliar isso no nosso próprio ser, então transmitimos toda essa dificuldade para entender no ser de Deus também. Então, uma vez que fica claro que Ele é Senhor, justo, sábio e amor, isso conforta o nosso coração e isso começa a assentar as coisas na nossa mente. E temos muito mais do que isso. Isso é uma primeira etapa. Mas eu creio que as 2 coisas que até foi falado na matéria de introdução, eu acho que é uma das mais decisivas. O verbo utilizado nos mandamentos para não matarás é ratzá, que significa não assassine. Isto é, não mate de maneira vã,
à toa ou por motivos que você julga que sejam os justos, mas pela minha própria lei, Deus falando, eles não têm nenhuma justificativa. Ao passo que o verbo utilizado para as guerras, para as outras matanças, vamos chamar assim, é hereg. É um outro verbo coberto de uma outra gama de significados que diz muito mais respeito a matar com uma ordem por um objetivo mais elevado do que aquela própria atitude. Ou seja, num assassinato, normalmente a morte é para um objetivo ruim, ou às vezes até um fim em si mesma. Ao passo que as outras matanças, elas eram apenas um instrumento para um objetivo maior, e ainda vindo tanto uma coisa como outra da parte de Deus, não se constituem em contradição. Temos uma limitação, sim, da nossa tradução, às vezes. Não que ela seja ruim, mas que de língua para língua, às vezes, nem sempre se escolhe exatamente a melhor palavra, mas, ou seja, tanto uma como outra, às vezes aparece debaixo do verbo matar. Então, não dá essa dimensão. Mas para que o ouvinte, ou mesmo o leitor, não fique desanimado com a sua tradução, isso pensando em termos vocabulares isolados. Se ele se detiver um pouco mais no que nós chamamos de contexto próximo, anterior, posterior, ele terá suficientemente elementos para perceber que, por exemplo, os 10 mandamentos foram dados em um momento em que Israel precisava se alinhar como povo de Deus, começar com um princípio e com uma ética. Ao passo que todos os outros, já entende-se que esse povo está se estabelecendo, ou estabelecido, ou se defendendo, e elas têm um objetivo muito diferente do primeiro. Eu acho que esse é o primeiro grande arranque na discussão. Muito obrigado, reverendo. Professor é professor, né? Vamos falar com outro professor aqui, o pastor Carlos Augusto Vailate, ministro da Igreja Evangélica Jaboque. Jaboque significa alguma coisa? Yabok, um dos possíveis sentidos, envolve aquilo que corre ou aquilo que flui. É uma referência ao rio, naquele contexto ali, né? Nahal, que aparece no contexto de Gênesis capítulo 32, onde Jacó tem aquela luta com aquele ser misterioso. A intenção de dar esse nome à igreja envolveu a ideia de Jacó ter lutado com aquele ser e ter o seu nome e a sua vida transformada. Então a ideia é de um lugar onde há transformação. Esse é o tipo de sentido que quisemos dar à igreja. Muito bacana, muito legal. E como é que o senhor responde a essa pergunta chata de hoje? É bem chata, complexa, mas eu, de uma forma geral, tudo aquilo que o reverendo disse, eu concordo, né? A expressão não matarás, em hebraico, lo tirtzach, como ele muito bem colocou, vem do verbo hebraico ratzach, tem relação com o árabe radahá, que também tem relação com aquela outra palavra árabe que é harem, de onde vem a ideia de separação. E, por sua vez, tem a relação com a palavra que ele mencionou, o herem, né? O herem é aquela palavra que, quando nós vemos no contexto da conquista de Canaã, é uma palavra que ela tem tanto o sentido de anatematizar ou o sentido também de você consagrar algo a Deus. Só que quando nós falamos de Êxodo 20, 17 ou Deuteronômio 5 também, né, nesse contexto todo, né, Êxodo 20, 13 e Deuteronômio 5, 17, nós vemos uma referência a não assassinar ou a não matar a vida de uma forma injustificada. O reverendo colocou isso muito bem, né? O contexto já da matança dos cananeus, dos amalequitas, que eu também vejo uma situação talvez mais complicada em 1 Samuel 15 do que no contexto dos cananeus, envolve, sem dúvida alguma, um juízo divino. Sempre que as expressões aparecem ali em hebraico, é a expressão herem, ou seja, destruir totalmente. Isso talvez envolva, não sei se nós teremos tempo de mencionar isso, isso talvez envolva um sentido tanto simbólico ou hiperbólico, como também pode envolver um sentido literal. Eu concordo com o reverendo que o que mais nos interessa nessa questão envolve a origem destas ordens. Tanto não matarás como a ordem para exterminar grupos de cananeus, jebuseus, heveus, fariseus e outros grupos, foi uma ordem divina, visto que a nossa ética, a ética cristã e a moralidade cristã se assentam em Deus e tem Deus como fundamento dos nossos princípios de conduta e também da nossa maneira de viver, não devemos encontrar nessas ordenanças
divinas para que povos sejam mortos, por mais tristes e terríveis que sejam, algo que seja incorreto, algo que seja antiético ou algo do gênero, porque todas estas ordens são provenientes de Deus. Caso contrário, se não as entendêssemos assim, nós incorreríamos num problema em que seríamos obrigados a sacrificar a inerrância bíblica, dizendo que não foi Deus que fez isso, ou algo do gênero, porque os textos bíblicos são muito claros no que tange à origem destas ordens de matanças, de uma forma geral. Agora, uma interpretação possível que tem surgido ao longo dos tempos, defendida por estudiosos como Paul Copan, Richard Rees e outros teólogos do Antigo Testamento, é que essa ideia de matar tudo, matar o homem, a mulher, as crianças e tudo, seria uma linguagem hiperbólica semítica, uma linguagem exagerada, que na verdade não teve a intenção de ordenar a matança de todos, visto que os cananeus, há textos em Josué que diz que os cananeus foram exterminados. Quando vamos para Juízes, no capítulo 1, eles ainda estão ali. Então, nós temos algumas nuances que podem, aí, de uma forma geral, significar tanto a questão hiperbólica, ou ter um sentido hiperbólico, como também um sentido mais literal. Talvez nós trabalharemos um pouco isso ao longo da nossa conversa. Dois professores, né? O papo foi bem professoral. Depois a gente vai tentar trocar tudo isso em miúdos, né? Mas antes você aí de casa que tem que responder a pergunta. Afinal de contas, tem a nossa enquete lá no vejamsó.com.br. Vamos lá? A enquete é a seguinte: como entender o não matarás diante das várias matanças ordenadas por Deus no Antigo Testamento? Primeira resposta: devemos entender como um mandamento para o povo judeu. Deus mandou os judeus fazerem aquilo por alguma razão e é só para eles e acabou, né? Segunda resposta: devemos entender como uma ordem contra o assassinato, no caso do mandamento. As outras matanças eram juízo de Deus, né? Aquilo que os pastores falaram aqui. Então, nos 10 mandamentos, né, o 8º mandamento é não matarás, para não assassinar. O 6º mandamento. E quando Deus manda exterminar os povos, é juízo dele, como Deus ele pode fazer isso. E a última resposta, a famosa não sei ou nenhuma das anteriores. Quem votar na enquete estará se inscrevendo para os sorteios que nós fazemos aqui no programa. Hoje, por exemplo, a Agrade vai sortear esse livro aqui, Um Crente Antes de Cristo. Legal. Eu gosto muito desse título, né? O autor está aqui, Pastor Felipe Guimarães, que de vez em quando você vê aqui no programa. É um livro de meditações sobre a vida de Abraão, por isso crente, né? O pai da fé e tal, antes de Cristo, né? Um título muito, muito, muito legal. E a gente vai sortear aqui como brinde da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, para você que votar na enquete. Por isso, não perca tempo. Aliás, não perca tempo também de anotar o telefone da Grade para amanhã você ligar lá. Agora não tem ninguém lá, né? Está muito tarde e tudo. Mas no horário comercial, de segunda a sábado, você pode se informar sobre a Academia Teológica da Graça de Deus, os cursos que ela mantém. Tem vários cursos novos funcionando. O curso bíblico continua funcionando em todas as filiais, todas têm. Então você vai ligar e perguntar onde fica a filial perto de você e que cursos tem lá além do curso bíblico, né? Aí pode ser que tenha o curso de canto para você aprender a cantar, ou o curso para você aprender a tocar violino, né? Ou então o curso de gestão eclesiástica, análise bíblica, é o que eu estou dando lá na sede às terças-feiras. Tem o curso de escatologia, tem um monte de cursos na grade e você vai se informar direitinho, tá bom? Vamos lá. Ok. Os meus dois queridos convidados falaram que existe uma diferença grande entre o não matarás e as ordens para matar determinadas situações lá no Antigo Testamento. Usam-se verbos diferentes em hebraico, é isso? Isso mesmo. Reverendo? Isso mesmo. E nós temos um princípio gramatical, linguístico, de que se um texto ou vários textos
tem diferentes palavras para um mesmo tema, isso é intencional. O autor quis, de fato, fazer assim para mostrar que uma coisa está ligada a um determinado aspecto e o outro está dando uma outra nuance. Nós não podemos ser simplistas, primeiro porque é a revelação de Deus. Então, é um texto perfeito. Segundo, porque foram pessoas capacitadas que escreveram. E Deus, na sua transmissão da sua mensagem, ele é, sim, detalhista. Tem momentos em que ele diz uma coisa de um jeito e momentos que ele diz outras coisas de outros jeitos para outros objetivos. Então, a presença de dois verbos não é simplesmente um milindre da academia ou um preciosismo professoral. É uma realidade do texto e é isso que orienta a nossa interpretação. Então, tá bom. Na passagem em que Deus encontra Moisés no caminho para o Egito, e está escrito que ele encontrou Moisés numa estalagem e o quis matar, qual é o verbo que aparece lá? Olha, eu tenho que dar uma olhada aqui específica para ver. Ah, peguei, vai lá. Ele não sabe tudo de cor. Eu não vou lembrar de tudo de cor, exatamente. Mas lá no camarim você lembrou. É verdade. Tem textos que eu lembro, nem todos de cor, né? Mas eu creio que ali não deve estar como ratzar, deve ser rahag. Rahag, eu acho que é o verbo mais comum que deve estar ali, possivelmente. Tá, né? Traduzindo... A ideia é matar, esse matar verbo... igual do mandamento? Não, aí é ratzar, o outro é rahag. Rahag, ratzar. Ah, agora entendi. Qual é a referência? Lembra? Qual a referência? É Êxodo 4, versículos 24 a 26. Isso pelo menos eu lembro. E eu deveria lembrar, viu, Weber, a sua pergunta. Por quê? Porque envolve a minha tese de doutorado na USP. Esse é um dos textos que eu trabalhei. Só que eu trabalhei as 10 pragas e trabalhei também a abertura do mar. Foi muito texto, não vou lembrar de todas as palavras, né? Mas só o fato de você lembrar a referência com versículo e tudo, misericórdia, o dia que eu tiver a tua memória, tá bom. Esse é um texto difícil, quando diz que Deus encontra Moisés e quer matá-lo. Primeiro que no texto hebraico não aparece o nome de Moisés ali. Diz encontrou. Não. Ele aparece nas passagens anteriores. E os tradutores, eles pegaram e inferiram que aquele a quem Yahvé quis matar é Moisés, mas no texto hebraico não aparece. Só diz lá, quis matá-lo. Se é Moisés, se é Gerson, filho dele, porque ele não tinha se circuncidado, isso não fica claro. Então, ele é um texto que ele possui muitas ambiguidades. A tradução dele é até fácil em hebraico, mas ele possui ambiguidades. Por exemplo, diz que Zípora cortou o prepúcio, não sabemos de quem, se de Moisés ou de Gerson, e lançou aos pés dele. Dele quem? Moisés, Gerson ou, antropomorficamente falando, aos pés de Yahvé. Não dá para saber. Então, é um texto que ele, em termos de tradução até simples, mas em termos de significado teológico, devido à impessoalidade dos pronomes, ele é muito difícil de você bater o martelo. E esse texto é tão difícil, para o irmão ter uma ideia, os telespectadores, o Talmud, um dos rabinos do Talmud, quando ele vai interpretar esse texto, ele não diz que foi Deus que quis matar Moisés, ele diz que foi Satã. Porque seria estranho o próprio Yahvé que chamara Moisés no capítulo 3, no capítulo 4 já querer matá-lo. Como no Antigo Testamento você não tem aquela figura do mal plenamente desenvolvida, eu já comentei isso em alguns contextos aqui, a figura de Satanás ela é tardia na Bíblia, então no Talmud nós vemos uma das explicações dadas que na verdade foi Satanás que quis fazer isso, e não Yahvé. Porque naquela época, como a fé era monoteísta, então havia um único Deus, tudo era atribuído a ele, quer dizer, ele que faz tudo, né? É uma das possíveis interpretações dadas por alguns rabinos, não que eu necessariamente concorde com ela, né? Mas esse texto é de difícil significado, embora sua tradução seja simples. Os pronomes é que matam o exegeta. Aí as pessoas são obrigadas a imaginar, foi Moisés, foi Gerson, foi Yahvé, foi esse, foi aquele, aí dá pano para manga. Ainda bem, né, que assim eu tenho um assunto aqui. Pois é. No próximo bloco a gente vai voltar para o assunto das matanças, temos questões muito delicadas para serem tratadas ali e tem as fotografias também para a gente ver. Você não sai daí, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. Esse é o momento mais legal do programa, até porque você aparece nele, né? O Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Vamos lá. A primeira foto de hoje vem lá das Alagoas, de Maceió. É da Edivânia Gomes de Souza. Opa. Não é só a Edivânia que está aparecendo aí. Será que está certa essa informação na minha foto?
né? Porque a minha foto 2 tem o Jean, Adriel e a Suzy, que são de Itacoaxetuba, em São Paulo. Será que não são esses dois aí? Tem como vocês me dizerem ou não tem? Não tem como dizer, né? Vamos ver qual é essa era a foto 1 mesmo? Bom, ninguém fala comigo, então eu ainda não tenho o dom de adivinhação, então não sei. Então, bom, a Andressa e João Gabriel do Rio de Janeiro, na minha ficha é a foto número 4, tá? Então, vamos ficar sem fotos hoje? Pra gente poder saber, né, pôr no ar direitinho como é que a gente faz, tá bom? Vamos lá. Ai, ai, ai. Saudade do tempo que a gente cobrava multa por erro aqui no programa. Eu era o que mais pagava, né? É bom a gente deixar isso muito claro, né? Falou português errado ou fez besteira, pagava R$1 de multa. Puxa. No fim do ano a gente fazia uma festa, todo mundo da rede participava e ainda sobrava dinheiro. Ai, ai. Bom, enfim, vamos lá. Você descobriu qual foi o verbo que aparece lá? Então, acho que o reverendo viu agora, acho que é o verbo mut. Mit, né? é outro, não é nenhum dos dois. Mas quantos verbos tem para matar? Tem vários. Tem vários. Tem vários, porque cada um tem uma especificação para um tipo de morte. Essa é a dificuldade, viu, Weber? Essa é a dificuldade. Você tem, para nós, no contexto em português, matar. Você fala o assassinar no contexto. Em hebraico você tem uma pluralidade de termos, por isso que é complicado. E nas nossas Bíblias, para ajudar, tudo é traduzido como matar. Aí como que você vai saber? Você tem que ver, você tem uma média de 7 a 10 verbos distintos. Você fala, poxa, qual deles é? Esse mito, via de regra, é uma ideia de arrependimento pela existência de alguma coisa. Então, como estava ali naquela briga com Deus, Deus antropomorficamente ou paticamente, se sentiu arrependido da existência de Moisés naquela situação ali. Ô, doido, é forte isso aí. Bastante. Lógico, é uma linguagem que Calvino chama de acomodação. Como um ser perfeito e pleno vai transmitir alguma coisa do seu ser para um ser finito, o homem. Então, não podemos entender na plenitude, mas em alguma medida podemos sentir. Deus estava profundamente triste. Então era algo muito sério. Né? É como nós dizemos assim, como podemos entristecer o espírito se tristeza é algo ruim? E o espírito, sendo algo perfeito, vai sentir algo ruim? É que para nós a tristeza sempre é fruto do pecado, e para o espírito é da incongruência entre o que Deus determinou e o que o homem faz. Não é fruto do pecado, mas é uma tristeza também. Perfeito. Bom, vamos lá. Vocês não veem problemas... Deixa eu começar com o reverendo Piva primeiro. Tem algum problema, reverendo, em a gente fazer essa distinção de... quando Deus diz, você não pode ser um assassino, ele está expressando o valor que ele dá à vida, certo? E ele mesmo diz, você vai exterminar aquele povo lá porque eu não quero que nenhum deles sobre. O senhor não vê nenhum tipo de problema moral nisso? Se formos olhar pela atual moral do homem, sim, há todo problema e incongruência. Por isso, a minha fala inicial, que é base para qualquer coisa, é entender que vem de Deus, o ser perfeito, sábio e amor. Então, nesta ideia de fazer a limpeza dos povos, ao invés de parecer que ele vai contra justamente a vida que ele tanto preza, ele justamente está preservando a vida, porque aqueles povos, com a sua maneira de ser e a sua idolatria, impediriam que a sua majestade, a sua benevolência, que deveria ser manifesta através do povo de Israel, pudesse ser feito. Então, por assim dizer, ele está fazendo uma verdadeira faxina, vamos dizer assim. E interessante que, à luz do que nós temos como certo, ético e justo, isso só piora. Não melhora nada, não é? Mas eu acho que vale a pena, talvez nós fazermos uma diferenciação, por exemplo, do que você encontra em Deuteronômio 20, de 10 a 15, onde você vê que existe sempre a preservação da vida, porque ali é dito no versículo 10, quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferece-lhes a paz.
Ou seja, havia oportunidade de paz, a menos que daqueles povos... Então veja, não era todos os povos e todas as cidades. Algumas cidades de alguns povos. No 16, porém, da cidade destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Ou seja, se fosse uma cidade apenas de passagem e a cidade estivesse no caminho, eles pediriam passagem. Se ela deu, passe tranquilamente. Se não, se opôs à vontade de Deus. Então, você peleja contra ela e ainda assim não é para extingui-la, porque ela está de passagem. Agora, quando você chegasse na terra que é a sua, aí sim, não há pedido, não há mudança, não há variação. E eu acho que duas coisas são bem importantes para destacarmos. Primeiro, que poucos crentes lembram: Israel, para a própria tristeza do povo e do coração de Deus, nunca conquistou a terra na sua plenitude. Ou seja, o que eles deveriam fazer, eles não fizeram. Seja na conquista, e de alguns povos, ou preservavam alguns, daí aquela ideia do cananeu, muitos continuarem vivos, porque foram preservados indevidamente, ou quando se preservava, não se preservava a vida, até talvez numa ideia de que eles eram melhores do que os outros povos, se matava mesmo, isso não procede de Deus, era a ideia do povo, eles preservavam algumas coisas dos ídolos, costumes e coisas assim, e sofriam por causa disso. Então, se Deus está determinando para se fazer uma limpeza, o homem não dá opinião no que, no como e em que medida. Simplesmente faz a limpeza. Então, eu acho que esse é um ponto bastante marcante. Isso, ainda mais quando falamos de herança e lembramos que alguém poderia dizer assim: mas com tanta terra naquela época, com tanto lugar bom, ótimo para se morar, por que eles tinham que ir aí? Deixa aqueles povos, coitados deles lá, e Deus mandasse para um outro lugar que manasse leite e mel. Ele é Senhor, Criador, poderia fazer isso em qualquer lugar. Pois é, Deus não segue a nossa agenda. Deus não segue o que nós julgamos ser melhor, desde o Éden até aqui. Então, era aquela terra que havia sido prometida a Abraão. Por assim dizer, historicamente, aqueles povos não tinham nada que estar naquele lugar. Eles eram, por assim dizer, invasores. Então, ao invés de se ver uma aparente falta de misericórdia de Deus em exterminar aqueles povos, na verdade, houve uma grande paciência providencial de Deus de deixar aqueles povos viverem como quiseram, idolatricamente, contra e negando a existência de Deus, ou até ignorando-a, até que chegou o momento dele julgar as nações. Por isso, como disse o nosso colega também, até a própria matéria inicial, falou de que sim, se constituía um juízo. Isto é, Deus estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo. O foco não é o homem, o foco é Deus. O foco é Deus e o seu povo ele preserva, e as nações que não o aceitam e não têm compromisso com ele, ele elimina para mostrar como ele precisa prevalecer na terra. É interessante que, só para nós usarmos uma ilustração que talvez seja pertinente para a nossa conversa, para o nosso diálogo, se eu Carlos, destruísse a estátua de Moisés, de Michelangelo, eu incorreria num crime, porque eu estaria danificando um patrimônio alheio. Se o próprio Michelangelo destruísse a estátua que ele mesmo criou, ele não estaria fazendo nenhum tipo de mal, é a criação dele. Ele a criou, ele a destrói quando quiser. Nós temos que entender que Deus é o doador da vida. Ele nos criou e Ele não está sob a obrigação de nos manter vivos, nem mais um minuto, um segundo, uma semana, podemos ou eu posso cair duro aqui, morto neste exato momento, e Ele não cometerá nenhum tipo de injustiça porque Ele é Deus. Ele deu a vida e Ele mesmo a tira. Isso está presente na Bíblia. No que tange aos cananeus, eu creio que 3 elementos importantes. O reverendo tocou, acho que, en passant por cima desses assuntos, mas quem eram os cananeus, por exemplo? Né? Eram pessoas que desprezaram a longanimidade de Deus e cujos pecados atingiram o máximo de incorrigibilidade ou intolerabilidade, criando aqui um neologismo.
Quando nós olhamos para Gênesis 15, versículos 13 a 16, eu acho que nós entenderemos melhor. E se você me permite, eu gostaria de ler o trecho, né? Então lhe foi dito a Abrão: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Na verdade, 430, segundo Êxodo, capítulo 12, versículo 40, né? Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, para Canaã. Porque não se encheu, lo shalem em hebraico, né? Ainda não se completou a medida da iniquidade, a palavra hebraica avon, ou seja, a culpa, a punição da iniquidade dos amorreus. Os amorreus eram subgrupos de cananeus. Então, eu entendo, na minha leitura desse texto, Deus, na sua presciência, uma subcategoria da sua onisciência, ele previu que, passados quase meio milênio, 430 anos, os cananeus eles viveriam na terra e eles não se arrependeriam dos seus pecados. Então, veja que Deus não deu pouco tempo para eles, não. Deus foi tão longânimo que Deus lhes deu 430 anos de tempo para se arrependerem dos seus pecados. Raabe se arrependeu e, portanto, ela, sua família e seus demais parentes foram salvos, porque acolheram bem os espias. Então, a notícia da abertura do Mar Vermelho e tudo mais havia chegado a Canaã naquela época. Então, todos os cananeus e os demais grupos poderiam ser poupados se arrependessem dos seus pecados. Então, são pessoas que tiveram tempo para se arrepender e não se arrependeram. Primeiro ponto. Além disso, eram pessoas que praticavam os pecados mais bárbaros. Quando vamos para Levítico 18... Por exemplo, Levítico 18, 20, praticavam adultério. Até aí o pastor vai falar, poxa, mas então hoje todos praticam, poderiam fulminar todos. Mas tem mais. Sacrificavam seus filhos a Moloque, Levítico 18, 21. Praticavam a homossexualidade e a zoofilia, ou bestialismo, Levítico 18, versículos 22 e 23. E eram também idólatras. Segundo o falecido arqueólogo americano William Foxwell Albright, Anat, esposa de Baal, uma das divindades, ou duas das divindades cananeias, né? Ela era vista como a deusa do sexo e da guerra, e ela pisava no sangue das pessoas de maneira que sangue vinha até os seus joelhos. E ela era conhecida por usar uma guirlanda ou um colar repleto de crânios dos povos conquistados. Então os cananeus eles eram absolutamente violentos. Isso é interessante que tem um texto no Novo Testamento, em Hebreus 11, que nós com frequência esquecemos quando lemos esse episódio da matança dos cananeus, e que é importante. Hebreus 11, 31, justamente naquele texto da chamada Galeria dos Heróis da Fé, popularmente, ele vai dizer o seguinte: pela fé, Raabe, a meretriz, ou a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, com os cananeus, né? O texto grego, apeithesassin, ou seja, e o verbo ele aparece no particípio, pessoas que estavam sendo desobedientes ou estavam sendo incrédulas, porque o verbo grego apeithel, ele significa tanto desobedecer quanto ser incrédulo. E o fato dele estar no particípio aponta para uma ação contínua realizada no passado, ou seja, enquanto Raabe se arrepende e crê e ela e sua família lhe são salvos, os cananeus eles estavam sendo desobedientes, estavam sendo incrédulos. Por isso Deus os pune. Então isso é importante para a gente ver que Deus não age com arbitrariedade. Mais uma vez, o pano de fundo, a base da nossa moralidade, da nossa ética cristã, é Deus e a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Todavia, nós não podemos medir Deus com a nossa régua, porque nem tudo que é proibido para nós é proibido para Deus e nem tudo que nos é permitido para Deus, né? Nos é permitido pecar, mas Deus não tem essa permissão para pecar. A nós nos é ordenado adorar a Deus, mas não podemos permitir que ninguém nos adore. Então, há muitas distinções entre o Criador, Deus, e a criatura, réis seres humanos pecadores como eu, né, e os irmãos que aqui assistem ao programa. Vamos ver o que o nosso querido Zeca ouviu quando fez a mesma pergunta que os nossos dois eruditos estão respondendo aqui. Vejam só. Como a gente entende o não matarás, esse mandamento, diante de tantas matanças que aconteceram no Antigo Testamento? O que eu entendo hoje sobre não matarás é que a gente tem que ter um coração limpo como o de Cristo, a ponto de nós conseguirmos expiar nossos pecados, a ponto de poder entregar nossa vida, mesmo diante da morte.
Eu posso falar que hoje, por exemplo, eu não sou capacitado para entregar minha vida, mas o buscar todos os dias, o ID, é para todos. Então, se a gente não buscar isso, nunca a gente vai conseguir chegar a um ponto de, se um dia a gente tiver uma espada no pescoço, uma faca no pescoço, a gente entregar a nossa vida sem lutar. Porque aquele que é salvo em Cristo, quando ele perde a vida dele aqui na terra, ele está no lucro, porque ele está na glória de Jesus após a morte. Eu acho que na época a morte, o fato de matar não era só a agressividade como é agora. Acho que fazia parte um pouco da cultura, né? Então é uma pergunta bem complicada assim de responder, viu? Hoje, infelizmente, a gente pode entender da seguinte maneira, né? Quando o Senhor diz não matarás, e hoje a situação está dessa forma porque as pessoas têm distorcido a palavra, né? Têm vivido uma outra coisa. É aquilo que eu estava falando com o pastor hoje. É aquela história da semeadura, né? As pessoas estão plantando e estão colhendo maldade, né? Se plantar bem, vão estar colhendo bem. Mas a Bíblia é que é a verdadeira, né, para a nossa vida, né? Regra da minha vida, da sua vida, que a Bíblia diz, obedecendo melhor, não matar e obedecer a palavra do Senhor. E aí, reverendo, gostou das respostas do povo lá? Em boa parte tem ainda um pouco da sabedoria popular mesclada com o conceito bíblico, mas via de regra, uma coisa primordial eu acho que foi interessante. Todos reconhecem que Deus está certo e que o homem está errado. Pode ser conflitante, pode ser Eu queria que difícil. Na Crentolândia alguém falasse, não, Deus, isso é um absurdo. Eu não diria o ponto do absurdo, mas alguns poderiam questionar algum aspecto, alguma nuance, né? Mas todos ali parecem muito convictos de que Deus fez a coisa certa e até com humildade espiritual aceitam mesmo aquilo que não entendem. Então eu acho que esse é o princípio da compreensão, como nos dizia Agostinho, né? Não queira entender para crer, mas creia para entender. Essa é a ideia. Ou creia mesmo sem entender, né? Às vezes assim. Eu acho que isso aqui é complicado de entender, né? Porque, reverendo, vamos lá. Como a gente pode falar de um Deus de amor, né? Como a gente gosta de pregar quando fala de Jesus e tal, se Deus foi absolutamente insensível? Ele mandou exterminar criancinhas e animais. Tudo bem, os adultos que eram responsáveis pelas atrocidades que o reverendo Vailate mencionou aqui, vá lá, né? Mas as criancinhas recém-nascidas, os animais pobrezinhos, e Deus não teve piedade de ninguém. Como é que o senhor explica isso? Você coloca a pergunta de um jeito para cutucar mesmo, né? Então, Deus teve toda a piedade. Primeiro, como nos disse, Deus teve toda a piedade, como disse o nosso irmão anteriormente, tendo todo esse tempo de paciência, teve o tempo, inclusive era assim, tanto com Israel, quando vinham os profetas e falavam de destruição, nunca era uma destruição do nada, sempre tinha uma razão e um aviso já de muito tempo passado. Só estavam anunciando que finalmente chegou aquilo que eles já sabiam, isso para não mencionar o que Moisés havia dito nos seus discursos. Enquanto forem fiéis, vocês terão a terra. No momento em que não forem, só virá destruição tal qual foi, ou pior do que no próprio Egito. Então, estava mais do que esperado. Agora, esse é um princípio como Deus trabalha. Nós notamos isso no Antigo Testamento. Agora, especificamente nessa questão, e você colocou bem, nos toca muito. O adulto parece que nós não temos tanta dó. A criança é difícil. Como eu vou rasgar a barriga de uma criança que é totalmente indefesa e, entre aspas, parece não ter cometido nenhum delito? Novamente, ele nasce pecador, ele é pecador, ele tem aquilo com ele. Então, não é pelo fato dele ser infante que ele não tenha pecado. É a primeira questão. Mas o que poderia parecer mais suave é ainda pior, a questão dos animais. O animal não é um ser moral que tem ouvido os 10 mandamentos e não pode se evangelizar um gado ou cachorro para ele aceitar ou rejeitar ir para o inferno. Mas diz respeito ao gerenciamento daqueles povos, como o povo de Deus, na verdade Adão, criado para ser o gerente da criação, deveria fazê-lo de maneira que louvasse a Deus, assim o povo de Deus deveria fazê-lo também nas suas posses, na sua roupa, nos seus animais e como conduzia a sua casa. Aqueles povos, tendo um outro credo, uma outra fé,
corrompiam tudo. Visto até também como foi dita lá da deusa, não é? Matava os animais, as próprias pessoas, a ideia de mostrar que o homem é poderoso e não que tem um Deus poderoso, sábio, justo e amor que o manda fazer algumas coisas. Então, nós, quando ficamos chocados, pode parecer quase que no primeiro momento que nós somos mais piedosos e amorosos do que o próprio Deus. Mas é justamente nesse momento que vemos como nós somos obtusos, ignorantes e queremos nos proteger, ao invés de nos humilharmos e entendermos os tão elevados planos de Deus e a ética que Ele tem. O senhor concorda, pastor? De modo geral, sim, mas eu acho que tem um elemento muito importante na sua fala das crianças, e eu pensei que você ia até cutucar nisso, mas já que você não fez, eu farei. Eu acho que nós temos um problema teológico sério, ou, para ser mais bem exato, soteriológico, no que tange a morte de crianças. E eu acho, com a forma mais respeitosa possível, que é um problema maior para o calvinismo nesse caso. Aliás, eu vou até perguntar para o reverendo para ver o que ele pensa, apesar de já imaginar a resposta, porque pelo seguinte, essa questão da morte das crianças, eu estou dizendo teologicamente falando, histórica e socialmente é muito complexo, mas teologicamente falando, eu como arminiano, para nós arminianos não há nenhum problema. Por quê? Todas as criancinhas, antes da idade da razão ou da sua responsabilidade moral, elas são automaticamente salvas. Porque nós cremos, né? É assim, vamos entender para deixar bem claro até para o telespectador. No pelagianismo, toda a descendência de Adão, ela herda tanto a natureza pecaminosa quanto a culpa. No arminianismo, herda a natureza pecaminosa, mas não a culpa. No calvinismo, herda a natureza pecaminosa e a culpa. Então, no arminianismo, textos como este da matança dos cananeus e das criancinhas, eles não têm maiores desdobramentos teológicos, porque todas elas morrem e vão para o céu. Agora, no calvinismo, eu acho que você tem, né, e é isso que eu ia perguntar para o reverendo como ele vê isso, um problema mais sério, porque se eu entendo que a eleição é incondicional e que, portanto, entre todas as multidões de criancinhas, algumas eram eleitas incondicionalmente, algumas não, segue-se que muitas delas foram para o inferno. E no arminianismo todas foram para o céu. Quer dizer, esse texto da matança das criancinhas, teologicamente falando, ele não tem nenhum tipo de problema. Mas eu queria, não sei, ver como que o reverendo entende, né? Não podemos. É um texto complicado, né? Teologicamente para falar. É interessante a ideia de gerar problema ou não. Sim. Porque é interessante, mesmo pensando diametralmente oposto, Sim. eu diria que nós aqui não temos problema. Porque aquilo que Deus separou, elegeu, da maneira que Ele quiser, Ele fará acontecer. Então, entendemos que no Antigo Testamento, salvo algumas adesões ao povo de Israel, Ele marcava justamente a grande separação dos eleitos. Né? Tanto que, como você cita lá no caso de Raabe ter sido preservada, ela tinha toda uma ligação com o povo, tanto que é dela que por fim sairá Davi, que depois será o próprio Cristo. Então, ela não está fora desse campo da eleição. Então, para nós, os calvinistas, também ficamos tremendamente tranquilos. Se ali, vamos supor que houvesse, ela teria a sua salvação. Mas, certamente você encontrará, na grande maior parte dos calvinistas, entenderão de que todo aquele povo representava um povo rebelde, portanto, não eleito, nós podemos dizer assim. Inclusive, nós não entendemos que a questão da eleição ela é própria do Novo Testamento. Ela só foi sistematizada, colocada de maneira mais ampla por causa da morte de Cristo no Novo Testamento. Mas ela está presente na eternidade. Então, nós temos o problema humano. Parece que calvinista tem sangue de barata, né? Mas não é, não. Nós ficamos muito tristes. Eu me lembro muito bem quando eu fui pregar na minha igreja sobre a tomada de Jericó e não tinha jeito, estava no texto, eu tenho de pregar, que cada um teria que matar, inclusive criancinhas. E eu esbarrei exatamente nesse problema teológico e mostrei a posição calvinista. Então, nós ficamos contristados porque foi preciso ser assim. Mas nós estamos tranquilos porque a eleição está acima de qualquer coisa, inclusive ela não diz respeito à idade. Só para encerrarmos isso e não ficar nenhuma espécie de coisa em aberto, a eleição incondicional não elimina os meios históricos pelos quais Deus vai chegar até aquela pessoa que Ele elegeu.
Tanto que a nossa crença sistematizada entende: se alguém é eleito, de alguma maneira será alcançado pelo Evangelho em tempo de maneira ordinária. É assim que entendemos. Bom, teologicamente, isso pode ser respondido com toda essa clareza ou indagado com toda a força, como o pastor Vailate fez. Porém, quando você traz isso para a vida prática, as coisas não ficam tão boas. Você quer ver um exemplo? Nós vamos explorar isso no próximo bloco. Deus é soberano, ele determinou e está acabado. Pois bem, os árabes alegam exatamente a mesmíssima coisa para exterminar de forma extremamente sangrenta e cruel criancinhas e povos nos dias de hoje diante dos nossos olhos. Nós vemos com a mesma naturalidade? Já, não vejam só. Estamos de volta com o programa, vejam só, vamos tratar de coisas muito delicadas agora. Então, antes, vamos dar uma suavizada com você aqui. Minha produção ajeitou as fotografias, né? E a gente agora vai apresentar certinho, pelo menos eu espero, né? Vamos lá. A primeira foto de hoje vem lá de Maceió, nas Alagoas. É a Edivânia Gomes de Souza. Tá aí a Edivânia. É a Edivânia que tá aí na foto, filha. Edivânia Gomes de Souza, lá de Maceió, nas Alagoas. Então tá bom, é que a foto tá cortada, né? Eu não tô vendo bem aqui. Mas tá bom. Vamos para a segunda fotografia de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Jean Adriel e a Suzy. Tá aí, olha só que foto bacana. E pelo jeito o Jean é pastor, ou obreiro, evangelista, né? Tá de uniforme aí. E olha a simpatia da Suzy, a essa hora da noite, né? Maravilha. Um ósculo santo para vocês, meus irmãos. Agora vamos para Florianópolis, a lindíssima capital lá de Santa Catarina. Nós temos o Joaquim Lins. Deus abençoe, Joaquim. Obrigado pela sua audiência. Um ósculo santo para todo mundo aí de Floripa, a terra onde mora a Bugra, minha querida Nídia Mafra. Para a capital do Rio de Janeiro agora, né? Aí sim, ó, aquela primeira foto é, na verdade, a foto 4, a Andresa e o João Gabriel, que são da capital do Rio, da cidade maravilhosa, e bateram uma foto maravilhosa também. Boa sorte no dia do sorteio, viu, Andresa e João? Deus abençoe vocês. A última foto de hoje vem lá do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Nós temos o pastor Jonathan e a filha Ana Vitória, né, toda acesa a essa hora da noite, assistindo ao Vejam Só. Valeu, pastor Jonathan, um ósculo santo para o senhor e para a sua igreja, viu? E, obviamente, também para Ana Vitória, né? Um beijão para você, tá? Não esqueça de fazer a sua foto, olha, o endereço para você postar está aí no canto da sua tela, facebook.com/programa Vejam Só. Está chegando o dia do sorteio e um dos presentes, aliás, o mais cobiçado de todos, né, é a diária de um final de semana lá na Estrela Alpina, a estalagem lá, o hotel, né, pousada em Monte Verde, no sul de Minas Gerais, com direito a um jantar romântico, preparado pelo pastor Marcelo, lá da Missão Horizontes. E como eu sempre digo aqui, olha, não precisa esperar o sorteio da foto. Ô, meu irmão, minha irmã, você que é de uma igreja, larga a mão de ser muquirana, conversa aí com o povo da igreja, dá um fim de semana aí pro pastor, pra esposa, ir lá pra Estrela Alpina. Além de eles se divertirem, se distraírem, eles vão voltar com uma visão absurdamente renovada sobre missões, porque a Missão Horizontes tem esse condão. É muito legal. Pode ser na Estrela Alpina ou no Hotel Guanxi, que é da Missão Horizontes. Se você entrar no site da Missão Horizontes, você vai ter todas essas informações. A hospedagem é de primeiríssimo mundo, com tarifas muito boas, muito boas. Posso garantir para você. E o atendimento é extraordinário, tá bom? Então, eu estou incentivando aí as igrejas a fazerem isso, porque vale realmente a pena. É muito bom. A igreja não vai falir, pode ficar tranquilo, vai ser muito bacana, e espiritualmente para a igreja também. Muito bem, vamos lá. A questão é,
Pastor Carlos Augusto Vailate, o senhor citou árabe aí no primeiro bloco e tal, o parentesco dos idiomas. Os radicais muçulmanos, né, não são todos, obviamente, mas os muçulmanos extremados, usam a mesma argumentação do reverendo Piva para justificar as matanças absurdas que eles fazem mundo afora. Por que os árabes não podem e os hebreus puderam? Excelente pergunta. Para nós entendermos isso, nós temos que entender, pelo menos a base, o fundamento da fé árabe e o fundamento da fé judaico-cristã. O Alcorão, ele tem mais ou menos o mesmo tamanho do Novo Testamento, né? Ou seja, 1/3 do Antigo Testamento. E o Alcorão traz muitas citações, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Só que quando nós lemos o Alcorão, Heber, em pelo menos 3 passagens, eu até cheguei a pensar em trazê-las, pena que eu não trouxe aqui. Mas a questão é que o Alcorão, ele ordena que a fé muçulmana ela seja imposta nos povos que não têm essa fé. Inclusive, há uma divisão no contexto muçulmano entre um mundo, que é o mundo da guerra, esse é o mundo dos povos não conquistados pelo islamismo, e o mundo dos fiéis. Então, todos aqueles que não creem em Maomé, não creem em Alá, não creem no Alcorão, eles pertencem ao mundo em guerra e, portanto, devem ser conquistados, mesmo que para isto exija-se a força. Então, isso é bem diferente do texto ou de alguns textos que nós citamos aqui por alto, né? Não acabamos lendo de uma forma geral, mas Josué capítulo 6, capítulo 7, Josué capítulo 10, 1 Samuel capítulo 15, quanto aos amalequitas. Estas são situações esporádicas, pontuais. E um detalhe, Deus não quis impor goela abaixo a fé judaica ou cristã nos povos, como os muçulmanos querem fazer. Ele os puniu por causa do seu pecado, é diferente. Então há uma ação de juízo. Não é, por exemplo, que os muçulmanos radicais fazem. Eles, quando fazem, eles estão seguindo o Alcorão. E o Alcorão diz que vocês devem matar os infiéis, aqueles que não têm a mesma fé, e aqueles que se submeterem ou aceitarem que vocês os tornem tributários, que eles paguem tributos, como até hoje ocorre em muitos países árabes. Então, essa é a diferença que eu diria que é essencial. O Alá do Alcorão, ele não é o mesmo que o Yahvé do Antigo Testamento ou Deus do Antigo e Novo Testamento. E, reiterando, enquanto que na fé muçulmana entende-se que o islamismo ele deve ser colocado goela abaixo na vida das pessoas, é uma fé que deve ser imposta, o motivo pelo qual cananeus, amalequitas e outros grupos morrem não é porque Deus nunca quis convertê-los à força, mas Deus os puniu. Como nós citamos aqui, por exemplo, o trecho de Gênesis, né? Deus deu prazo de 400 e poucos anos. Deus não os pune ali, ou mata aqueles grupos de cananeus, perizeus, heveus e outros, porque não tinha uma fé judaica, uma fé monoteísta. Deus os pune por todos os pecados que eles faziam, porque tiveram séculos para se arrepender e não se arrependeram, porque, como lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 31, os cananeus eles estavam sendo desobedientes, incrédulos, e o verbo grego aponta para uma ação contínua realizada no passado. Então Deus os puniu por causa da sua justiça. Ele não quis impor a fé goela abaixo neles, como o Alcorão ordena que os árabes e os muçulmanos o façam. Então, eu diria que há um grandioso distanciamento, um abismo entre o Alá do Alcorão e o Yahvé, o Deus das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Como é que o senhor vê isso, reverendo? Não, eu entendo assim também, e lógico, é impossível que uma pessoa só esgote todos os aspectos, mas até em boa parte, aproveitando, a ideia também do Alcorão e do islamismo, apesar de haver um Alá, é muito interessante. Faça as coisas por causa de Alá, mas o foco é muito mais horizontal, nas questões de como os homens lidam com os homens, tanto que eles mesmos não têm sequer certeza da sua fé e de que serão efetivamente salvos ou não. Eles fazem tudo procurando fazer o máximo de coisas para aumentar a chance de serem salvos. Então, até mesmo uma obediência a uma coisa desse nível. Ao passo que no Antigo Testamento e Novo Testamento, para Yahvé, o Deus que nós conhecemos, ele visa tudo para a sua glória. Os homens são os instrumentos de Deus para a sua glória. Então, por exemplo, o fatalismo do islamismo, Maktub, está escrito, simplesmente foi assim. Não há sequer a ideia de se perguntar, mas por quê?
E diferentemente até do que muitos cristãos pensam, até mesmo nessas coisas não há problema em você perguntar por quê, porque a resposta está lá, para a glória de Deus, para que o pecado e o pecador seja punido, para aquele que não é melhor do que ninguém, mas se rendeu ao Deus, se converteu, tem a sua salvação assegurada. Então, o propósito, o método e a própria ética da realização são bastante diferentes. Embora, numa análise superficial, tenhamos de reconhecer, é parecido. Matou daqui, matou ali. Mas nós estamos num programa justamente para sairmos dessa superfície e mostrarmos os detalhes que estão ali por baixo. Tá, agora vamos lá. Outra pergunta que a gente... Se Deus queria punir aqueles povos, se era juízo de Deus, né? Por que Deus simplesmente não exterminou com uma peste? Por que tinha que usar os hebreus para fazer isso? A espada dos hebreus. Isso aqui, né? Esse é o calcanhar de Aquiles dessa colocação aí, você tem toda a razão. Esta é a situação mais complicada. Agora, entendamos que Deus usa os israelitas como instrumento de punição dos cananeus e dos subgrupos de cananeus e dos amalequitas e vários outros grupos. Ele não os usa unilateralmente. Basta lermos Isaías, Jeremias, Ezequiel e os demais textos proféticos, que nós veremos que quando Israel pisou na bola, houve também um cativeiro assírio, em 722. Quando Judá, o reino do sul, também pecou, foram levados para a Babilônia, em 587 e 586. Quer dizer, o mesmo Deus que de forma equânime, justa e adequada pune os cananeus e os amalequitas por meio de Israel, lá no 8º século ele punirá Israel por meio dos assírios, e ele punirá Judá por meio dos babilônios. Então não são dois pesos e duas medidas. Israel é o povo escolhido incondicionalmente por Deus para o propósito histórico redentivo, para que por meio dele viesse Davi lá na frente Messias, que no nosso caso, né, Jesus que já veio, mas da mesma forma que Deus usa Israel como instrumento da sua ira justa, ele usa a Síria, a Babilônia e outros povos também para punir Israel. Então ele é justo. Se lermos textos ou capítulos, entre os capítulos 13 a 23 de Isaías, outros capítulos de Ezequiel, nós veremos que Deus, porque ele é o juiz de toda a terra e criador de toda a terra, ele arroga para si o direito inalienável de punir não só Israel, mas os outros povos. Se nós lermos Isaías e Jeremias, nós ficaremos assustados, porque nós vemos que Deus pune a Etiópia, ele pune a Síria, ele pune a Babilônia, pune Tiro, pune Israel, ele pune todos os povos, porque ele é Senhor de toda a terra. Então, é importante ressaltar que não há arbitrariedade da parte de Deus quando usa Israel para punir esses povos, porque vez por outra Deus usa também os outros povos para punir os israelitas. Isso deixa Abacuque assustado. Abacuque vai dizer no capítulo 1, Senhor, o Senhor vai usar os caldeus, os mais ímpios do que nós, para nos punir? Até que ele entende, quer dizer, mais ímpios, vocês também são ímpios. Não existe quem é melhor que o outro, todos nós somos pecadores. Então, fiquem tranquilos, porque depois eu também irei puni-los, assim como estou punindo vocês justamente, irei punir também os caldeus por agirem assim com vocês. Então Deus age de forma absolutamente justa, íntegra, santa e adequada nas Escrituras. Eu entendo assim. E o senhor? Na mesma linha que eu havia dito, de que Deus criou o homem com um propósito, e um dos propósitos é que ele fosse um instrumento para a glória dele, então fica subentendido que tudo depois da criação do homem, ele deveria servir a Deus. Naquele chamado para o povo e formação do povo de Israel, não foge a esse primeiro objetivo. Então vocês irão, porque vocês são os meus representantes aqui na terra. E talvez isso no primeiro momento possa gerar um pouco a ideia de pedantismo, ou eles se acharem melhores do que qualquer outro povo, mas foi dito pelo nosso irmão. Então foram punidos também. E muitas vezes é dito a Israel, não pense que eu vos escolhi porque vocês têm alguma coisa de melhor, mas eu vos escolhi porque eu quis assim e para a minha glória. É algo parecido como no Novo Testamento, e hoje nós vamos evangelizar uma pessoa e nós dizemos que é preciso que ela aceite a salvação que eu já tenho. Então alguém poderia dizer, mas você não se acha muito convencido, muito pedante isso, você achar que vai para o céu? Não, pedante se eu não aceitar essa tremenda salvação. Inclusive, para eu poder aceitar, eu tive que me mortificar pela ação do Espírito,
me esvaziar para aceitar Cristo na minha vida. O pedantismo é o negar. Então, Israel era realmente a mão de Deus agindo para purificar a terra e, como foi dito, sempre dando a oportunidade. Nunca houve uma destruição pelo prazer de destruir, como se isso houvesse na pessoa de Deus. Não deve haver em nós, porque não há na pessoa de Deus. Inclusive, por isso, o não assassinar. Nada justifica o assassinato. Perfeito. Bem, nós estamos discutindo aqui como entender o não matarás diante das várias matanças ordenadas por Deus no Antigo Testamento. E a pergunta que eu vou fazer para vocês agora, provavelmente a última, depois nós vamos para o Vejam Só Que Coisa, é a seguinte: Deus faria isso hoje? Já para responder? Bom, eu entendo que Deus ele é soberano e que Ele é sábio, bondoso, justo em todas as ações que Ele toma. Eu entendo que Ele não faria isto hoje. Entendo que não faria, porque o contexto em que nós vivemos é outro, a situação, todo o contexto histórico, político, econômico é totalmente outro. Na época, a guerra era algo tão comum na vida dos povos do Antigo Oriente Médio que havia até uma estação da guerra. Quando a gente lê 2 Samuel, capítulo 11, vai dizer, no tempo em que os reis deveriam sair para a guerra, que tinha um tempo, a época de guerrear. Quer dizer, algo que não existe hoje, o contexto, a época é totalmente outro. Agora, eu entendo que Deus ele é todo sábio nos seus planos, justo, correto e adequado, né? Agora, só um adendo, se você me permite, Heber, para nós não acharmos que o Deus do Antigo Testamento é aquele Deus malvado e o Deus do Novo ele é bondoso na face de Jesus, como Marcião, por exemplo, ensinou, quer dizer, o Deus do Antigo Testamento é um demônio e o Deus do Novo Testamento na face de Jesus é bondoso. O juízo final fará a matança dos cananeus se tornar brincadeira de criança. Já pensou pessoas sofrer a eternidade toda porque não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, foram desobedientes a Deus? Quer dizer, a matança dos cananeus se tornará uma canção de ninar diante do juízo final. Então, o mesmo Deus que Ele ama, mas também é justo no Antigo Testamento, Ele também ama e é justo no Novo Testamento. Aliás, Jesus, na sua primeira vinda, Ele vem para salvar as pessoas, vem para amá-las, sem dúvida, mas na sua segunda vinda Ele voltará como um juiz para julgar. Se nós duvidarmos disso, basta lermos Apocalipse capítulo 19, quer dizer, ali a situação será muito triste, infinitamente pior do que a morte física que foi imposta a estes povos, e de forma justa, quer dizer, será imposta uma penalidade que tem características eternas. Então, a matança dos cananeus, ela não chega nem perto daquilo que ocorrerá no juízo final. Então, o mesmo Deus de amor e justiça do Antigo Testamento é o mesmo Deus de amor e justiça do Novo na face de Jesus Cristo. Deus faria isso hoje, reverendo? Olha, é difícil dizer o que Deus faria ou não faria, porque seria a criatura dizendo o que o Criador vai fazer. Mas eu creio que com boa segurança, com base bíblica, e essa é a nossa única base, nós podemos dizer que não, Ele não faria, por uma razão simples. Nós, os calvinistas, reformados, cremos na revelação progressiva. E Ele, no tempo devido, com o contexto social que foi dito, mas não porque simplesmente era o contexto e Ele se valeu do contexto. Ele fez o contexto para que então Ele agisse daquela forma revelacional, de fato, mostrando que aqueles primeiros juízos apontavam para um juízo muito maior, final e eterno. Então, nesse sentido, essa época já passou. Agora é o tempo aceitável da salvação, não, lá também era, obviamente, mas agora a maneira com que as coisas acontecem são outras, não será mais por isso. E mesmo na época em que acontece, fica claro de que não era o ideal. Isso é pela dureza do coração do homem. A conversão vem não pela força, mas pelo meu espírito. E isso nós vemos muito mais plenamente depois da vinda de Cristo. Então, o que nos resta agora é o juízo final, tal qual o Apocalipse nos apresenta. Então, não queremos que isso seria determinado da palavra de Deus. Talvez uma das... se alguém perguntar, por que Deus não faria isso hoje se fez no passado? Talvez você possa, eu vou humildemente apresentar uma proposta de resposta, né? Você possa invocar o fato de que Deus derramou toda a sua ira
no Filho, né? Em Cristo, no Calvário. Ali, quem olha para o Calvário não vê a crueldade humana, vê a ira de Deus. E como Deus enxerga o pecado, né? Aquilo que Deus fez com Cristo foi por causa do nosso pecado. Então, ele derramou sobre Cristo a sua ira. Isaías 53, né? Então, Jesus absorveu como uma esponja toda a ira de Deus, o nosso castigo estava sobre ele, sim, né? Sim. Então, é um Deus sofredor, né? Aliás, o servo sofredor é um próprio Deus que ele sofre em nosso lugar na pessoa do seu Filho, né? Sem dúvida. Isso eu acho que é a questão mais maravilhosa que há, né? Deus, ele é tão justo a ponto de, digamos que, como que ele se autopunisse na pessoa do seu Filho, a fim de que a humanidade tivesse a possibilidade da salvação, da fé em Cristo, né? Que, por outro lado, também mostra de que a justiça e o amor em Deus não são opostos, né? Exato. Mas caminham juntamente. Perfeito. Pois é, então tá. Vamos lá. Hoje é dia do Vejam Só Que Coisa. Vamos ver o que o Zeca preparou para nós. Para você, meu amigo ligado no programa Vejam Só, iniciamos mais uma edição do Vejam Só Que Coisa. E hoje nós vamos mostrar uma história de um ladrão atrapalhado. Ou na verdade seria da polícia atrapalhada. Eu estou um pouco na dúvida. Bom, preste atenção na história e no final nós vamos tirar as nossas conclusões. Vejam só que coisa. Um homem que assaltou uma cooperativa de crédito e fugia de bicicleta. Observe aí no vídeo que ele foi flagrado descendo do veículo para juntar uma pilha de notas que acabaram caindo durante a fuga. O caso ocorreu no estado americano da Pensilvânia e a polícia divulgou o vídeo de uma câmera de segurança que mostram as notas caindo do bolso do assaltante. Ele para a bicicleta e junta rapidamente as notas que estavam no chão, meio molhadas pela chuva. Depois segue a sua fuga. Agora, um detalhe muito importante. Os policiais ainda estão em busca de informações para identificar o homem. Agora eu te pergunto, se um ladrão todo atrapalhado desse está dando um baile na polícia, o que a gente pode falar dos policiais? Brincadeira, né? É cada história que aparece que até parece mentira. E falando nisso, é esse tipo de história que você pode compartilhar aqui conosco. Ou de repente uma outra que você tem aí. Fique à vontade, nosso quadro é bem eclético. O importante é participar. E você já sabe como, né? O endereço do nosso Facebook já está na sua tela. Corra lá e participe. Vou ficar esperando a sua contribuição, tá bom? Por hoje é só. Mas rapidinho a gente está de volta. Um abraço e até a próxima. Olha, eu tenho a solução para esse ladrão aí, né? Ele tem que vir aqui para o Brasil aprender lá com o homem de confiança do Temer, que a mala com os 500 mil reais lá, nem a mala acharam, sumiu. Poxa, a mala. É verdade. Desapareceu, né? Então o cara vai levar dinheiro no bolso, tenha santa paciência, vem aqui fazer um estágio, meu amigo, aí você vai ver. Em Brasília tem uns que são PhDs nisso. Opa, daí, né? São PhDs nisso. Não tenha dúvida alguma. Bom, nós discutimos hoje um tema difícil, né? E delicado, que eu espero tenha tirado a dúvida de muita gente. Mas caso isso não tenha acontecido, se você ainda quiser tirar alguma dúvida, nós temos o contato tanto do reverendo Daniel Piva, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e professor lá no Seminário Teológico Presbiteriano José Manuel da Conceição, quanto do pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque, no site do programa. Você entra lá no vejamsó.com.br, na aba Convidados, você tem o contato deles para você encaminhar seus e-mails, tirar suas dúvidas, fazer convites, eles aceitam convites para fazer palestras e aí vão à sua igreja, né? E vai ser uma bênção, tá bom? Vamos ver quem ganhou o presente da Agrade, quem que foi? Milton Bispo de Cotia, aqui na Grande São Paulo. Valeu, Milton, Deus abençoe você. A gente vai se encontrar no próximo Vejam Só.